Olá, gente, boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Boa noite, Renan. Oi, Adriana. Oi, Ale. Oi, Sami. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da escola das crianças. Tá dando para me escutar? Aguardar o Renan entrar também. E aí, Renan? Oi, Tudo tá bem? tudo no céu. Tudo Tá jóia, e dando para me você, como é que escutar? tá? Tá tudo ok? Tá dando para escutar o Renan também? Eu tô escutando tudo ok. Ah, eu também aqui, então acho que tá tudo jóia. Certinho? Então, hoje o nosso tema é sobre sobre a escolha da escola, né? Para as Uhum. crianças. E A aí gente a tá gente falando. separou algumas questões aqui, né? Eu sou a Rayane, eu sou psicóloga, e o Renan também é meu colega, ele é de uma outra cidade, aqui pertinho, mas ele também é psicólogo, né, Renan? Tá no consultório? Uhum. Tô no consultório. Eu tô em casa. Ah, legal, legal. Bom, então a gente tem o objetivo de falar bem de forma breve, né, de forma objetiva para todo mundo alguns pontos, né? Como escolher a escola do filho? Não sei se é uma dificuldade muito grande das famílias, mas tem alguns pontos que a gente precisa considerar, certo? Aham, que é quem tá assistindo aí pode pegar um papel, caneta, para anotar os Isso é pontos aí, interessante. porque Anotar. são pontos que são importantes a gente considerar quando vai Uhum, escolher a escola para os filhos. Quer dizer, os filhos, eles são o maior tesouro que a gente tem que está sob a nossa responsabilidade. uhum. Então, a gente precisa assumir esse papel de responsabilidade e também direcioná-los da maneira correta. Quer dizer, Exatamente. Por isso que a escolha da escola, ela também é algo muito importante. A família às vezes vai pelo nome ou vai por indicação, porque acha que é a melhor escola, mas será que é a melhor escola para o seu filho, para a sua família? Então a gente tem que considerar alguns pontos. E eu separei aqui uns pontos que eu acredito que seja importante. Se você tiver outros pontos, você acrescenta. Se alguém aqui que estiver acompanhando tiver mais alguma coisa para colocar, acho que vai ser bem válido. quiser Bom, fazer pergunta também. isso. Primeira coisa, os valores da escola. Aqui não entra o valor financeiro que eu estou querendo, né, que a gente está se referindo, mas o valor mesmo que essa escola traz, né, enquanto missão. O que essa escola tem que ela considera que é muito importante para desenvolver aquela criança, aquele adolescente ou aquele jovem? Né? Quais são os valores dessa escola? Porque às vezes a gente acha que aquela escola é a melhor, mas quando você vai conhecer, aquilo que ela acredita como importante não é o que você acredita. Então, será que é a melhor escola para o seu filho? Então, isso a gente precisa considerar. Quais são os valores dessa escola? O que ela, né, acredita que é muito importante que o aluno saiba, né? Que todos os alunos ali acreditem naquilo. Ah, será que o valor assim primordial dessa escola é que todos os alunos tenham ótimas notas no Enem? Será que é isso que eu quero para o meu filho? Ou será que ele tem alguma outra prioridade que, sei lá, é a convivência, ou é ter um bom relacionamento com o outro, ou ter habilidades sociais? O que para mim é importante, que eu vejo que é essencial para o meu filho. Então, eu preciso ver qual é o valor, né? Os valores que essa escola tem, a missão, né? O objetivo principal dela. Uhum. E já posso ir para o outro ou você quer Pode. comentar por Vai lá, dentro? manda ver. Pode? Bom, e aí, diante disso, porque às vezes a escola pode falar que o valor dela né, é um, mas como que eu vou saber se realmente é aquilo?
Então, se é uma escola que geralmente tem da educação infantil até o ensino médio, eu posso observar, e se o meu objetivo é deixar o meu filho durante esse período todo escolar na mesma escola, é importante observar como são os alunos do último ano daquela escola, como eles se comportam, né? Que tipo de conversa que eles têm. Não quer dizer que o meu filho vai ser igual, mas geralmente o grupo de alunos ali, eles falam a mesma linguagem, né? Então, é importante observar, né? Se eu posso ter contato com alguém que tem um filho que já está no último ano dessa escola, é importante. Então, eu preciso observar, né? O que os alunos que estão saindo dessa escola, como eles estão saindo? É um parâmetro, né, a longo prazo para eu imaginar o que o meu filho vai aprender durante esse período todo e como provavelmente ele vai sair, né, daquela escola. Então, a gente precisa olhar também com essa visão de futuro, né? O que essa escola realmente está ensinando para esse aluno? Como ele vai sair? Porque provavelmente o meu filho vai seguir o mesmo caminho. Então, é isso que eu quero? Aí vale a reflexão dos pais, né? A gente tem essa amostra também para comparar como que está o nível de alfabetização, como que está o nível de educação, se a pessoa já está, se essa criança já está lendo bem, de acordo com a idade dela, de acordo com a escolaridade onde ela está. E a declaração de amor ao vivo. Mas a gente tem esse parâmetro, sim. Bom, tem inclusive, algumas escolas que divulgam os resultados em avaliação, divulgam, por exemplo, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Quando passa do ensino fundamental para o ensino médio, tem algumas escolas que preparam para entrar em escola técnica, para entrar em escola naval, ou para entrar em algum lugar desse tipo assim também, que eles divulgam os resultados. Então, vale a pena a gente procurar saber como que a escola tem se desempenhado nesses últimos anos também. Isso, até mesmo para ir de acordo se é o meu objetivo ou não. Isso tudo é importante. A gente não pode olhar só, é bonita ou, né, é a melhor. Será que realmente é? Então, a gente precisa refletir, observar tudo isso, tanto o valor da escola, o que ela está ensinando, entendeu? Eu estou escutando. Sim, eu estou escutando normal, não sei, tem mais gente escutando, né? Eu já vi isso em várias lives, né? De acontecer de um dos microfones ficar mais baixo do que o outro. Eu falo um pouquinho mais alto. Falo um pouquinho mais alto, não tem problema não. Então tá. Se eu tirar o fone e colocar, ele vai ficar dando eco, aí é ruim, é pior. Não, tá tranquilo. Então, essa questão de colocar mesmo, observar, né, o que essa escola tem produzido, né? O quê? Uma outra coisa muito importante é observar a postura dos profissionais. Por quê? Uma coisa é o que a direção, a coordenação me apresenta, mas eu preciso observar como é o profissional que vai estar com o meu filho no dia a dia, né? O inspetor de disciplina, o auxiliar da turma, o próprio professor, para eu conhecer como é a postura desse professor. Porque às vezes ele trabalha numa escola, mas às vezes a forma dele se posicionar é diferente do que aquilo que é apresentado. Então, é importante o contato. Tá escutando aí? Tô. Eu testei aqui no fundo. Então, e meu áudio ficou melhor agora? Ficou mais alto. É importante observar e conhecer esse profissional, né? Porque tem escola, né? Eu já ouvi relatos no consultório que o pai e a mãe não têm acesso ao professor, né? É acesso pela agenda e que a agenda para na coordenação, na orientação, e não é nem o professor que responde. Então, como assim? O pai, a mãe não tem contato com o professor do aluno, aquele que vai estar com ele todos os dias. Não é possível. A gente precisa desse contato, né? É o professor que vê esse aluno durante as 4 ou 8 horas que esse aluno fica na sala de aula, né? É claro que se precisa de uma reunião, alguma coisa, sempre vai ter um outro profissional junto da escola. Mas o professor precisa estar. É ele que está em contato direto, né? Quando a gente tem a tendência para uma corrente de ideias que tem circulado ultimamente,
de achar assim, não, os pais é que têm que educar os filhos, os professores têm que só alfabetizar, têm que só dar o conteúdo e tal. E, na verdade, não é bem assim, né? Quer dizer, os pais também são responsáveis pela alfabetização, pré-alfabetização dos filhos, por fazer eles melhorarem o desempenho, e os professores também são responsáveis por esse cuidado afetivo que os pais dão, por esse afeto. Então, o professor ele tem que ter o carinho, ele tem que ter essa disposição. Todo professor, toda equipe pedagógica, a gente tem que observar isso neles. Calma aí, eles estão olhando, eles estão tratando a criança como? Como é que eles vão tratar meu filho? Eles têm que tratar com carinho, com dedicação também, com atenção. Eles não podem tratar de qualquer forma. Não, e observar a necessidade daquele aluno, porque muitas vezes o aluno só tem uma adaptação, ou só tem um trabalho diferenciado se ele tiver lá. Mas espera aí, eu estou falando de um ser humano, né? E nós temos necessidades diferentes. Às vezes a maneira como eu estou ensinando não está atingindo o meu aluno, e aí eu não vou fazer nada. O meu aluno vai ficar 4 horas na sala de aula comigo e eu não vou fazer nada. Não dá, então a gente precisa também estar atento a isso. E os pais precisam cobrar sim da escola, né? Tem o papel do pai, da mãe, que precisa também ser o responsável por presente. Ser presente também na vida escolar, naquilo que é necessidade, de ajudar esse filho naquilo que ele ainda precisa de ajuda. Mas também tem o lado da escola. O que a escola faz no período que essa criança está com ela? Né? Então, a gente precisa ter, sim, esse contato com a coordenação, com a direção e com o professor. Porque a gente precisa ter esse feedback. Não dá para colocar uma página do livro para a criança fazer se ela não está conseguindo fazer. Então, o que eu faço para que essa criança alcance esse objetivo de conseguir fazer igual, né, a turma, acompanhar? Então, a gente precisa também estar atento a isso. E a escola precisa pontuar. Se a criança não está acompanhando, o que a família pode fazer a mais para que ela consiga? Né? É uma responsabilidade, né, das duas partes, né? Compartilhada. Não dá para terceirizar a educação, Sim. Né? Nem o ensino. Perfeito. A gente precisa caminhar juntos, porque a responsabilidade final daquela criança, né, principal, é do pai e da mãe. Então, se não está caminhando, peraí, será que eu estou fazendo a minha parte de, né, buscar resolver? Mesmo que seja de alguma forma cobrar na escola, a gente precisa estar atento a isso. Perfeito. Bom, uma outra coisa que é importante o pai e a mãe, né, observar durante a procura, né, e a escolha da escola, é a metodologia da escola. Né? Eu tenho que saber o que eu acredito que é o melhor para ensinar aquela criança e pesquisar, né? Tem escola tradicional, tem escola construtivista, então eu tenho que saber, né? Aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas então eu procurei saber a minha escola, a escola que eu pretendo colocar minha filha é uma escola construtivista. Tá, mas o que é isso? Né? Escuta o que a escola tem a falar, mas vai em busca de informação. E aí sim, você olha e fala, bom, é esse o caminho que eu quero que minha filha aprenda. Ah, então ok. Então, sua escolha já está, né, sendo mais definida. Ah, não é isso. Não é dessa maneira que eu acredito que é o melhor para o meu filho ou para minha filha aprender. Então, segue para outra, né? E aí, Rayane, deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer uma indicação, uma indicação básica aqui. Nosso atual secretário de alfabetização do MEC, professor Carlos Nadalim, ele é um grande pedagogo na área de alfabetização, grande, um dos nomes gigantes que tem no Brasil hoje, Carlos Nadalim. Ele tem um site chamado Como Educar Seus Filhos. E tem muita coisa boa lá. Como educar seus filhos. Para quem não conhece ainda, meu Deus, quem não conhece ainda, né, tem que conhecer. Isso aí. Tem muito conteúdo bom e ele tem um trabalho excelente de alfabetização. Então, pena que não tem mais o curso, né? Mas tem muito conteúdo gratuito nesse site e dá para aproveitar para usar com os filhos. E também no site do MEC, né, tem um projeto aí que eles estão lançando, que é Conta Pra Mim, que é um trabalho também para incentivar a leitura em casa, em família, que está muito bonito. Então, é uma dica aí para todo mundo, né? Tanto para o professor procurar saber, como para os pais, para incentivar ainda mais a leitura em casa, né? Bom,
E um outro ponto que é importante os pais estarem atentos na hora de escolher a escola é como essa escola enxerga o aluno, né? Como ele enxerga o aluno e como essa escola faz as intervenções, porque a gente sabe, né? Em algum momento vai ser necessária uma intervenção, né? Ou por uma desobediência ali na escola, algum conflito entre os alunos. Então, como que essa escola vai fazer essas intervenções, né? Então, é importante o pai e a mãe procurar saber como que essa escola enxerga esse aluno. Ah, enxerga só como mais um, né? Uma pessoa que vai chegar lá no ensino médio e vai ter um bom resultado para aumentar aqui, né, a nossa classificação, ou não. Eu penso o aluno como um todo, como um ser que está em desenvolvimento em todos os seus aspectos, cognitivo, né, emocional, como que enxerga e como Pois é. trabalha, né? Muitas vezes os próprios pais, eles fazem com que a escola acabe tendo um olhar pervertido, né? Um olhar não muito correto sobre o aluno. Quando o pai fala assim, eu estou pagando na escola, no caso da escola privada, ou na escola particular, eu estou pagando, você tem que me atender nesse ponto. Quer dizer, independente de estar pagando ou não estar pagando, é uma criança que está sendo educada, alfabetizada, que está num momento de vulnerabilidade da vida, que é a infância, está ali sobre os cuidados de outras pessoas. Então, tem que enxergar com esse olhar de cuidado, acima da questão financeira, acima da questão de direitos e deveres. Tem que olhar com esse olhar de cuidado. Os pais também têm que ter esse olhar. Tem. E uma outra coisa que a gente não pode fugir, né? É o objeto, né? O final, né? O fim da educação, do ensinar uma criança, ensinar uma pessoa, é para que ela consiga alcançar a verdade, a sabedoria. Então, será que preparar a criança, ou o aluno, ou o adolescente, apenas para fazer uma prova, né, de Enem ou de vestibular, ou de um concurso que aquele aluno queira, né, quer muito, e aí? Será que é só isso? Ou será que a gente não está trocando? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? O que eu quero que no final o meu filho alcance aprendendo, né? Durante esse caminho do aprender, né? Que é para a vida. Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Como essa escola enxerga? Né? Será que ela enxerga esse aluno como um todo para que ele alcance de fato a sabedoria ou apenas para que ele saiba fazer uma prova, que ele esteja preparado para entrar no mercado de trabalho no futuro? Então, a gente não pode distorcer o que de fato é a educação, né? Que é elevar o homem, né? Para que ele busque cada vez mais. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E uma outra coisa muito interessante é a questão do relacionamento da família, né? A família com essa escola. Todos os pontos que a gente falou aqui é a família observando, né? E como essa escola também acolhe as famílias, a gente precisa estar atento a isso. Como é o relacionamento, como acontece, se tem abertura, se tem reuniões de pais, se não tem, como é essa questão toda. E também se o pai e a mãe têm oportunidade de entrar nessa escola, de ter acesso a ter reuniões também com essa família, a escola e a família. Então, a gente precisa estar atento a esse relacionamento da família com a escola. Porque, às vezes, o pai e a mãe ficam esperando a escola na abertura, né? E, às vezes, a escola não dá, tem tanta coisa para fazer, tantos projetos, e acaba não tendo um equilíbrio com isso. Então, às vezes, é necessário que o pai também procure. Não só deixar escolas. E tem escolas em que a própria equipe, elas acolhem, né? Elas convidam, elas têm uma postura que convida o pai a participar, o pai, a mãe, né? A participar mais da vida escolar. Então, sim, essas escolas têm um diferencial ali que a gente pode observar. Uhum. Sim, então a gente precisa estar atento a isso também. Um outro ponto que é importante é a gente observar o espaço físico dessa escola. Será que ela tem condição de estar com a quantidade de alunos que tem naquela sala? Então, a gente precisa observar muito bem isso. Nas escolas públicas, isso não
não é tanto um problema, né? Porque sempre tem fiscalização, não vai abrir, né, geralmente, uma quantidade de vagas que não é suportável naquela sala, por exemplo, mas às vezes em escolas particulares que ainda estão começando, às vezes isso acontece. Então a gente precisa estar atento à quantidade de alunos, à idade do aluno, a quantidade de pessoas ali. Oi? Algumas vezes também acontece de antes da alfabetização, na pré-alfabetização, 4, 5, 6 anos de idade, dos pais deixarem os filhos em creches particulares, que são meio improvisadas, né? Do bairro ou da cidade ali, e mesmo sendo particular, às vezes a gente precisa verificar a condição de higiene, a condição de segurança, quer dizer, quem tem acesso, quem não tem ali dentro, se o lugar é próximo da casa, quer dizer, você está numa cidade, você vai ficar botar o filho num lugar que tem 1 hora de deslocamento, 30 minutos de deslocamento, sendo que ali próximo tem uma outra escola com os valores mais ou menos parecidos, em que está bem mais próximo. Exatamente. Isso são coisas que a gente precisa, são detalhes pequenos que fazem toda a diferença no dia a dia. Até mesmo, né, se for uma criança de educação infantil, de creche, por exemplo, se essa criança ficar, né, passar mal, ficar doente, né, será que vai estar próximo de alguém que possa buscá-la? Então, a gente precisa estar atento a todos esses detalhes. Se é uma escola que é muito longe, e às vezes eu vou demorar, e aí? Eu não posso pedir nem para, né, outra pessoa da família buscar. Então, é importante observar o espaço físico dessa escola, se tem ambiente para a criança brincar, se tem espaço para, né, os adolescentes na quadra, no ginásio, como é esse espaço, é muito importante, e a localização. Precisa ser um local que eu consiga, se tiver alguma emergência, chegar, ou alguém da minha família, para estar lá para, né, socorrer, e até mesmo para buscar a criança no horário certo. Principalmente agora que vai começar a adaptação, a gente precisa estar atento a esses detalhes. E o último ponto que eu coloquei aqui, e que eu acredito que é muito importante, que depois de você refletir sobre tudo isso que a gente falou, é você ter confiança na sua escolha. Porque a gente sempre procura, né, o melhor naquele momento. Então, se no momento essa é a melhor escolha, então confiar naquilo que eu estou escolhendo. Confiar, e não só confiar, eu confiei e agora está tudo bem. Não, é confiar e durante o ano e observando se realmente foi a melhor escolha. Se não foi, ok. Vamos lá, vamos partir para outra, né? Mesmo que tenha que esperar o fim do ano, ou que seja, né, se for melhor retirar a criança, procurar uma outra escola, mas que faça isso, mas que tenha confiança naquele momento, até mesmo porque a criança precisa estar confiante para estar naquele ambiente, né? Não dá para ela ficar num ambiente que a mãe ou o pai, né, não demonstra que é um bom lugar. Então, é importante ter confiança naquilo que a gente está escolhendo, não é mesmo? Eu só queria dar um último recado para os pais. Assumam, por favor, a maternidade e a paternidade de vocês. Você é mãe, você é pai, não é à toa que você tem uma criança que está sob o seu cuidado. Dá trabalho? Dá trabalho, mas dá muita satisfação quando você se dedica para fazer o melhor, e isso começa a dar frutos. Você começa a ver o seu filho crescendo, crescendo bem, crescendo saudável, crescendo afetivamente equilibrado, aprendendo a fazer as coisas, aprendendo a se desenvolver. Quer dizer, isso é uma satisfação inigualável, inigualável. Então, assuma a paternidade, assuma a maternidade. Vira a chavinha aí dentro da mente, assim, olha, eu sou pai, eu sou mãe, e se dedique a isso. Assuma isso para si mesmo, traga isso para dentro do coração. Tem uma pergunta aqui da Michelle, ela está falando, né? Mas qual é a idade ideal ou boa para colocar a criança na escola ou na creche? Bom, vamos lá. Quer responder ou quer que eu responda? Eu vou responder, depois você dá sua opinião, né? Tá. Bom, eu vejo o seguinte, se você pode ficar com essa criança, estar com ela, ou alguém da família que você confia muito pode estar com ela, eu acho que é o ideal ela estar no ambiente familiar, né? Dependendo da criança, às vezes a necessidade da família, se você não tem com quem deixar, não pode ficar,
Aí você vai procurar uma escola com todos os valores que a gente conversou, e aí, acho que com 2 anos, né? Depende da sua realidade. Aí, entendeu? Às vezes com 2 anos a criança já está falando, né? Já está andando, já está um pouquinho mais independente em algumas questões. Pode ser que seja um bom momento, mas tem criança que não, tem criança que mais cedo já está tranquila. A gente tem que considerar que a adaptação vai ser difícil, tanto para a mãe quanto para a criança, principalmente se for menorzinho. Então, você está preparado para vivenciar esse momento? Porque é difícil deixar a criança lá chorando. Então, é todo um processo, tanto para a família, né, que fica, que deixa, quanto para a criança que vai para a escola. Né? Então, assim, se você pode esperar um pouquinho dos 2, 3 anos, espera. Né? Se você puder esperar os 4 anos para entrar só na pré-escola, melhor ainda. Mas se você não pode, aí é dentro da sua realidade. Ah, eu preciso voltar a trabalhar com 6 meses, preciso deixar meu bebê. Então, é isso que você está vivenciando. Mas se você puder esperar, o melhor para essa criança é a convivência em família. Né? Porque as necessidades que ela tem, né, afetivas, são supridas principalmente pela família. Então, se puder esperar para entrar com essa criança na creche, ótimo. Se não, a gente tem que avaliar e estar preparado para vivenciar um momento de adaptação, que nem sempre é simples e fácil, né? E você, o que você... Então, a idade a alfabetização, ela começa, na verdade, com a fala, né? Com a conversa. A partir da fala, começa-se o processo de alfabetização, o que geralmente a gente chama de pré-alfabetização. Essa pré-alfabetização e a alfabetização, ela fica muito mais intensa a partir dos 4 anos, dos 4 aos 6 anos de idade. Assim, dos 6 anos de idade, não pode passar. Você precisa começar a trabalhar a alfabetização. Se você não tem uma preparação para trabalhar o homeschooling, para alfabetizar o seu filho em casa, se você não está preparado para isso, se você não se preparou para isso, você precisa colocá-lo na escola. Então, a partir dos 6 anos de idade, é muito importante que, se você não está fazendo alfabetização em casa, que você coloque o filho na escola. Mas aos 4 anos perde um pouco do desenvolvimento, não a fala e tal. Em casa teríamos que educar como na escola. Bom, Michele, vamos lá. Você pode fazer muitas atividades e incentivar seu filho, assim, muito, muito mesmo, sabe? Isso, tá, eu entendi. Acho que você está preocupada do seu filho não desenvolver como se ele estivesse na escola. Não quer dizer que ele estando na escola, ele vai desenvolver muito. Depende da escola, depende do trabalho que é feito. Eu tenho crianças, aí assim, que eu já atendi em consultório, inclusive, assim, é preocupante. A criança está na escola há muito tempo, escola particular, assim, que na cidade falam que é muito boa. E aí a criança está com 6 anos, indo para, né, está na alfabetização, e a criança não consegue desenhar um corpo humano. E aí? O que foi feito? Que desenvolvimento foi feito com essa criança? Que ela não tem as habilidades motoras para conseguir, né, desenhar, ela não consegue perceber a figura humana. Então, a gente precisa estar atento a isso. Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar em casa. Colocar a criança para te ajudar a pendurar a roupinha no varal, ela está trabalhando na coordenação motora fina, coisa que ela vai precisar para segurar um lápis. Às vezes ela brincar, né, brincar livre, brincar de maneira dirigida, vai desenvolver muito mais e às vezes em menos tempo. Né, colocando uma história para ela escutar, lendo para ela em casa, cantando música, pedindo para ela ver, observando se ela consegue gravar aquilo que você está falando, no contato no dia a dia, né? Hoje em dia a gente tem muitos Instagrams, sites aqui que tem atividades que dá para fazer em casa com a criança e que ela vai chegar lá na escola com 4 anos, às vezes mais esperta do que muitas, né? Ou tão esperta quanto. Então a gente precisa também não assim, ficar com esse pensamento que só a escola desenvolve. Não, pelo contrário. A criança está o tempo todo aprendendo. Na escola, né, na brincadeira no parquinho, no balé, em casa com o amiguinho, às vezes na igreja. Então, assim, a criança está desenvolvendo em todos os ambientes que ela vai. Então, às vezes porque às vezes em casa a gente acaba não dando oportunidade ou a gente acha que é coisa boba aquilo que a gente está fazendo e não. Às vezes é muito, muito bom e às vezes é um tempo menor
e a criança alcança outros objetivos. Mas se você tiver mais dúvidas, né? Se ela tiver mais dúvida, Michelle, né? Se ela tiver mais dúvida e ela quiser perguntar de forma específica para a gente, pode perguntar, tá? Mesmo que seja no direct, não tem problema não. Porque aí a gente vai orientando de uma maneira assim, mais específica. Mas no geral, é isso. Às vezes a criança, ela vai mais rápido. Ou às vezes não. Às vezes em casa você vai observar que ela tem uma dificuldade e que ela está precisando realmente ir para a escola ou realmente procurar um acompanhamento, talvez na fala, realmente ela não esteja falando nada, mas ela não vai falar nada, ou se ela tiver alguma questão, né? Ou se eu estiver conversando com ela, que provavelmente não vai acontecer. Então, é importante estar atento a isso e não ficar com medo de que a criança não vai se desenvolver, muito pelo contrário. Ela vai ter todas as outras questões que ela precisa mais nessa idade, que é a questão afetiva, emocional, né? Que é tão, sim, muito importante mesmo para que ela consiga aprender todas as outras questões cognitivas depois. Beleza? Né? Beleza. Então, olha só, a gente vai deixar a caixinha aberta, tanto a Rayane, a caixinha de perguntas aqui do Stories aberta, tanto a Rayane quanto eu. Quiser fazer pergunta na caixinha de Stories, pode fazer. Quiser fazer pergunta no direct, meu direct está aberto, da Rayane está aberto. Assim, não só agora, mas o tempo todo. A gente dá toda a atenção, a gente responde tudo com a maior sinceridade, com a maior atenção que a gente puder fazer. A Rayane é uma pessoa fantástica, eu sou suspeito de falar, mas enfim. Obrigado quem assistiu, compartilhem a live, pessoal. Está começando agora, a gente está entrando na última semana de janeiro. A gente já está na última semana de janeiro, né? Estamos. Então, a gente está na última semana de janeiro, já começa as aulas agora. Compartilhem a live aí para que a gente possa dar atenção e cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar das nossas crianças com mais carinho, com o carinho e a atenção que eles merecem. Certo? Obrigado quem assistiu. Rayane, obrigado pelo convite de fazer a live. Tá bom. A gente segue na nossa parceria aí. Isso aí, até semana que vem, né? Até semana que vem. Boa noite para vocês, obrigado quem acompanhou. E aí a live vai ficar aí gravada durante essas 24 horas, né? Então, tá bom. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, tchau.